meu nome é Igor e eu tô indo ver a Bruna Vieira e a Paula Buzo. Agora eu tô no monotrilho porque eu tô indo pra Paulista. São duas feiras de intercâmbio, a da CI e a da EF. A da CI começa às 10 horas e às 10h30 a Bruna vai falar sobre como é fazer intercâmbio e tudo mais. Então eu queria ir pra ver ela. E aí também vai ter a da EF, e a da EF começa 1h e a Paula vai estar lá porque vai ser o encontrinho dela. O encontrinho dela vai ser junto com a feira de intercâmbio, porque ela vai se mudar para o exterior em pouco tempo e ela vai ficar lá tipo 1 ano e meio, então ela vai fazer um encontrinho pra, sei lá, ver os leitores dela do blog. E aí eu quero ir pra tirar foto também, porque eu não tenho foto com ela ainda. Então a da Bruna Vieira fica lá na Paulista. Tipo, eu faço faculdade na Casper Libero. E o lugar da feira é na... Como é que é o nome? É no Hotel Intercontinental. Fica em frente à Casper Libero. Então, tipo, é só através... É como se estivesse indo pra faculdade, sabe? Fica lá na Paulista. E então eu tô indo pra Paulista agora. Agora é 9h45, 9h43. E aí, quando eu chegar lá, eu filmo. E aí de tarde, lá pra 1h, eu vou lá pra feira da EF, que também fica na Paulista, ali perto de Ibirapuera. E mais tarde eu também vou andar de bicicleta com o meu primo. O meu primo não vem agora na da Bruna Vieira, mas ele vai comigo na da Paula e depois a gente vai andar de bicicleta no Ibirapuera. Então eu vou filmar o dia todo pra vocês. Eu tô muito ansioso pra ver elas. Eu tô tão ansioso que eu não consegui dormir direito porque eu tava com medo de perder o horário. É a segunda vez que eu tenho que acordar super cedo não, vai. A primeira vez eu tive que acordar às 6 da manhã pra ver a Bruna lá na Campus Party. Dessa vez eu tive que acordar às 9 pra ver ela às 10h30. Na Campus Party eu tive que ver ela, eu tive que acordar às 6 porque a palestra dela era às 8, 8h30, eu acho. E aí daqui até lá demorava, entendeu? Então eu tive que acordar cedo. Tá vendo, Bruno? Acorde cedo por sua causa. Gente, tô chegando, mas eu não lembro que lado que é pra ir, se é pra direita ou pra esquerda. Põe lá pra gente viajar, lá depois você vê foto da viagem, você fica, ai, quero voltar! Isso rola uma nostalgia depois. Mas assim, eu tenho histórias pra contar de cada um desses lugares, assim, então isso é muito legal. Às vezes eu assisto um filme que se passa em uns lugares que eu já conheci, e assim, a sensação de você já ter visitado aquele lugar, de você já ter, sei lá, pisado naquele cantinho do mundo é muito legal, é muito mágico, assim, você se sente uma pessoa muito sortuda e privilegiada. A gente escuta ela falando tanto, poxa, eu também quero viajar. Também, gente, me leve. Pode vir. Acho que uma das coisas que é mais difíceis é pensar, tipo, pra onde eu vou viajar, como escolher, porque, poxa, o mundo é enorme, tem tanto lugar incrível pra visitar. Como escolher o destino pra viagem? Como você acha que Não, eu acho que depende muito da pessoa, assim, do que ela gosta de assistir. Eu sempre gosto de pensar em referências de filmes e séries. Eu não sei vocês, mas eu sou viciada em séries. Então, assim, os lugares que... séries e filmes, mas os lugares que eu mais tinha vontade de conhecer eram os cenários das séries e filmes que eu mais gostava de assistir. Então, por exemplo, Paris, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um dos meus filmes preferidos. Então, assim, eu acho legal pensar no que você gosta de assistir, no que você gosta de ler, ou então, sei lá, qual lugar que você acha que vai fazer com que você cresça mais, assim, seja a língua que você quer aprender, né? E acho que é isso. Bom, e outra coisinha é, como foi a sua rotina você indo estudar? Porque aí todo mundo pensa, o intercâmbio de time, por exemplo, que é o intercâmbio de férias. Poxa, eu vou passar minhas férias estudando, como é isso? Mas você, durante o intercâmbio, você conseguiu aproveitar bastante os lugares que você visitou? Não, com certeza absoluta, assim, é realmente uma experiência única, e porque quando você está dentro da sala de aula, as aulas nessas escolas, todas que eu já fui, são diferentes, assim, são interativas, tem brincadeira, tem também prova, mas é sempre muito divertido, e principalmente por você estar numa sala com pessoas de outros países. Então, assim, você está numa sala que tem uma galera da Alemanha, uma galera da China, do Japão, então é uma experiência totalmente diferente de um colégio normal aqui no Brasil, sabe? Fora que, enfim, né, tem você sair, pelo menos em San Diego, por exemplo, a gente saía da aula e ia conhecer um lugar da cidade, então a gente pegava um ônibus e ia para outro lugar. Então é sempre muito divertido, todo dia tem uma coisa pra fazer. E assim, você chega na viagem e fala, nossa, faltam tipo 20 e poucos dias. E aí você pisca, chegou, tipo, nossa, é o último dia. Passa muito rápido, assim, é muito legal mesmo. E assim,
é importante que você leve a sério a viagem, assim, você tá lá pra estudar e pra aprender, então você tem que ficar, tipo, atento aos detalhes, assim, tudo que acontece é importante. E eu gosto muito de tomar nota, assim, eu sempre levo um caderninho de viagem e eu vou anotando todas as coisas incríveis, palavras que eu aprendo, palavras que eu nunca ouvi no meu curso de inglês aqui no Brasil, pessoas que eu conheci, porque é esse tipo de detalhe que você não pode perder, sabe? É uma experiência realmente muito rica e muita coisa acontece ao mesmo tempo. Então, assim, a minha dica pra vocês, pessoal, leve um caderninho, então, enfim, se alguém aí tem blog, anotem tudo no blog, porque às vezes quando eu sinto saudade de alguma viagem, eu volto lá nos posts e aí tem todo contado, tipo, o que eu fiz em cada dia, tipo, diário mesmo, sabe? E até é um conteúdo muito legal, né, pra quem não tem blog, começar um blog de intercâmbio, se você vai fazer intercâmbio, começar um blog falando da sua rotina, porque esse é um assunto muito interessante, assim, pra quem sonha em viajar, pra quem tá planejando uma viagem. Então você já pode virar blogueira também, entrar pro meu time. O legal, acho que você vai estudar com pessoas de outros países também, que também estão ali aprendendo inglês. Então é legal porque você não... Você tá ali tentando aprender e você não pode ter vergonha de errar, porque os outros também estão aprendendo inglês com você, né? Não é só você. Não, exatamente. Assim, a primeira viagem que eu fiz, meu inglês era bem ruim. Sempre me perguntam, tipo, mas o meu inglês não é bom, vou passar vergonha. Não tem essa de passar vergonha, todo mundo tá ali pra aprender. Então, sei lá, eu fazia mímica, eu perguntava. E assim, não precisa ter vergonha, assim, todo mundo mesmo tá ali pra aprender. E eu acho que você precisa mostrar que você tá ali pra aprender. Porque as pessoas, tipo, se você tá lá, tipo, vou ficar quietinho aqui, não, você não interage com as pessoas. E essa é a parte boa de fazer intercâmbio, é conhecer outras pessoas. Então, às vezes tá num lugar, você não sabe como pede aquele café que você gosta. Cutuca a pessoa do lado e fala, por favor, você pode me ajudar? Como é que fala isso? Entendeu? Não vale a pena viajar assim, ficar com medinho. Você tem que viajar e pensar, tipo, reseta aqui e fala, não, agora eu vou fazer intercâmbio e eu vou virar uma pessoa extrovertida e vou conversar com todo mundo, porque lá ninguém me conhece, eu posso falar as coisas que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser. Então é por isso que é uma experiência legal, você vai para um mundo novo, é como se te pegasse assim, tipo, te jogasse num universo diferente, assim, então você cresce muito como pessoa e também profissionalmente, assim, tipo, a primeira viagem que eu fiz foi uma viagem muito decisiva, assim, na minha vida, porque eu morava no interior. E aí, quando eu viajei pela primeira vez, eu percebi, assim, quanto o mundo é grande e o quanto eu tenho coisas pra conquistar, sabe? Então, isso me fez levar muito mais a sério o meu trabalho. Então, assim, eu acho que teve um divisor de águas, assim, a primeira vez que eu viajei. E como eu comecei a trabalhar, tipo, não, agora eu vou levar a sério o blog, porque eu realmente posso conhecer outros lugares do mundo e posso realizar meus sonhos. E aí, depois você fica viciado em viajar, e aí, todo dinheiro que você junta pra viajar, Bom, e dos lugares que você visitou, que lugar que você tem muita vontade de voltar? Tipo, eu sabia que ia rolar essa pergunta, então eu já vim com uma camiseta, entendeu? Bom. Então, eu gosto muito de Brighton, foi o lugar que eu fiquei mais tempo, assim, foram 3 semanas. E eu fiquei muito apaixonada, assim, porque vocês conhecem a Zoela, né? Que é uma youtuber. E ela mora em Brighton, eu quero muito cruzar com ela em Brighton. E Brighton é legal porque assim, tem um parque de diversão, tem um pier, é uma cidade... Eu gosto muito de cidade pequena, que você consegue fazer tudo a pé, sabe? E lá é uma cidade muito musical, assim, você vai andando na rua, você não pega uma terra inteira, mas você vai andando na rua e você vê a galera tocando violão e as pessoas são muito receptivas, assim, então eu gostei muito da cidade e eu me imagino fácil morando lá por algum tempo. Não, faz isso não. Fica aqui, Não, mas é sério, assim, Brighton eu acho que todo mundo, se você tiver que escolher um lugar, assim, na Europa, eu escolheria Brighton pra morar e estudar. Porque é uma cidade que você se sente muito dependente, principalmente por você poder fazer tudo a pé e por você, sei lá, você quer ir pro pier, um parque de diversão, ficar na praia pensando na vida, você quer pegar um trem e ir pra Londres, você pode, entendeu? Então foi uma experiência bem legal pra mim. Seguinte, gente, depois da Bruna, acabou a palestra da Bruna, eles não deixaram a gente tirar foto, porque como tinha bastante gente, era outra palestra sobre o intercâmbio dela, coisas que vocês ouviram ela falar. Então a gente saiu da sala para as pessoas novas entrarem. Aí, quando eu saí da sala, teve um menino que me reconheceu, mas eu esqueci de perguntar o nome dele. Aí eu fiquei esperando a próxima palestra acabar, pra eu poder tirar uma foto com ela. Mas aí tudo bem, acabou, ela ficou dando uma volta pela feira, mas eu preferi esperar. Eu achei que ela fosse ficar bastante tempo lá pra todo mundo tirar foto com ela, aí eu queria ser o último pra poder fazer um videozinho, porque eu não ia fazer um vídeo com ela com 500 mil pessoas olhando a gente, né, tipo, não era nem fila, era tipo uma rodinha, eu ia ficar com vergonha.
Aí eu fiquei esperando. Mas ela não ficou bastante tempo. Aí depois, tipo, de 10, 15 minutos, ela foi embora. E aí eu não consegui tirar foto. Mas eu consegui tirar foto sim. Porque a gente seguiu ela. Um monte de gente seguiu ela e dava pra tirar foto. Mas eu não tirei porque eu fiquei, sei lá, quis ficar quieto no meu canto. Aí eu vi ela pegando táxi e indo embora. Aí eu fui pra estação do Trianon esperar meu primo, que está comendo agora. Fui esperar ele pra gente ir pro encontrinho da Paula, que é na Avenida Luiz Brigadeiro, é isso, né? Na Brigadeiro da Paulista, na EF. Aí eu esperei ele, aí ele chegou e a gente foi, mas a gente foi de táxi, porque de ônibus estava demorando demais. Aí eu fui de táxi com ele, a gente chegou, aí a gente entrou num hotel que chama Hotel Monique. É um hotel muito chique, assim, Monique. É um hotel muito chique que quando tem a São Paulo Fashion Week, as blogueiras ficam lá hospedadas nesse hotel. Mas não era lá, era no lugar da frente, então a gente atravessou a rua e foi lá. E aí quando a gente chegou, era um espaço no subsolo assim, mó vazio, não tinha quase nada. Só tinha poucas pessoas que provavelmente foram pra ver a Paula. E aí ela tava lá sentada conversando com o povo, e aí eu fiz uns videozinhos que eu vou mostrar agora. Aqui é a entrada da F. Consegui tirar uma foto com ela. Eu falei com ela, eu falei boa sorte lá, que ela vai se mudar pra Austrália, né? Quem acompanha o blog dela sabe. E eu tirei foto com ela, consegui falar com ela. Agora que vocês viram uma rodinha, ela tava fazendo tutorial de maquiagem, tipo dicas de maquiagem, de beleza, essas coisas. E aí eu tava esperando acabar pra poder tirar uma foto, aí ela acabou, aí a maioria das pessoas já tava indo embora, né? Aí aproveitei pra tirar uma foto, falar boa sorte, né, nessa nova etapa da vida dela. E acho que ela vai ver esse vídeo, porque ela é inscrita no canal. Sei lá, talvez se ela veja, porque ela vai ver o nome dela no título. Então se você ver, obrigado, porque você é muito legal. Agora a gente ia pro Ibirapuera andar de bicicleta, mas tá chovendo então, e tá frio, então não vai dar pra andar de bicicleta. E ele parece que o Dudu vai ter que sair, então eu vou pra casa mesmo. Então por enquanto é isso, se eu for fazer mais alguma coisa eu gravo mais. Então, até já. Então arranjei uma festa pra ir, mas é uma festa secreta. Então eu não sei o que é, não sei onde é. A gente tem que ir em tal lugar, que fica lá no Morumbi, e aí mandar uma mensagem com uma senha pra tal número. Aí tal número vai falar o local, e a gente tem que ir pra esse local. Aí o Dudu falou que, tipo, é aventura, sabe? Eu não sei nem o que esperar, porque parece coisa de filme, sabe? Coisa louca, mas tudo bem, né? É porque esse vlog ficou muito sem graça. Eu não consegui falar com a Bruna. Eu não filmei muita coisa no da Paula, nem no da Bruna. Mas o que da Bruna foi rápido também. Então eu tô indo mais pra ter o que mostrar, porque eu acho que vai ser legal, mas é também meio misterioso. Agora a gente tá aqui no ponto de ônibus, em frente ao Hotel Monique. Acho que não é Monique, velho. É Unique. Unique. Ah, eu acho que é Unique, não Monique. Ah, tanto faz. Quando tem São Paulo Fashion Week, as blogueiras e as pessoas famosas ficam hospedadas aí. A gente tá esperando o ônibus chegar pra gente ir pra Paulista, porque ele precisa comprar umas coisas lá. E aí depois de lá, o que a gente vai fazer? Vai pra festa bem louca lá. Vai pra festa que eu não sei que festa é essa, misteriosa, e aí eu filmo pra vocês. Pegamos o ônibus, esse ônibus é muito chique, ele tem ar-condicionado, olha. Legal, fazendo vlog no ônibus de São Paulo.
estamos seguindo a trilha que a mensagem mandou, então não sei pra onde ela vai. Continuamos seguindo e dá uma atenção porque a gente não sabe pra onde a gente tá indo. E a gente tá atravessando a Pinheiros, é Pinheiros, né? Não, Pinheiros. A Ponte Estaiada. Ó, a Ponte Estaiada, que é o símbolo de São Paulo. É símbolo, né? Não, é cartão postal. Então, como vocês leram na mensagem, a gente só tem que seguir o negócio azul e a gente vai dar de cara com uma escada. Aí chegando lá é o filme. Gente, tem que pular a grade, como assim? É uma corda, velho. Tem ajuda aí? Que estranho. É uma escada isso aí? É uma escada. Descer uma escada, mas aí não tem mais tinta azul. Tô com medo de ser assaltado. A gente tá embaixo do viaduto. É viaduto que fala, né? É. Mas pra onde a gente vai? Pô, cadê a tinta, mano? Acabou. Não tem nada aqui. Ó, tem uma menina ali, ó. Pera aí, vou me achar, gente, pera aí. Tem que atravessar essa ponte, mano. Tem instrutor? Tem alguém olhando? Tem instrutor olhando, então não vai se machucar. Eu acho, né? Eu acho. A gente atravessou a ponte. A gente tá em cima do rio numa festa, tipo, que ainda não começou. Por enquanto é só isso, a gente atravessou aquela ponte de rede e veio numa ponte, uma ponte abandonada e quebrada, sem saída dos dois lados, e supostamente vai ter uma festa aqui. Aí tem uns balanços, meio macabro, e tem um negócio ali em cima que eu acho que vai ter algum show de malabarismo, alguma coisa do tipo, olha só. Tá cheio de vela aqui, é macumba. Vamos fazer macumba com a gente. Ah, quando você chega eles dão um copo. E aí eles falaram que você tem que usar esse copo a festa inteira. E no meu tá escrito amor. Não sei porquê. Então, gente, aqueles copos, cada copo tem uma palavra. Aí você tem que combinar palavras com outras pessoas. Por exemplo, meu copo estava escrito amor, do nosso colega estava escrito melhor, e de uma menina que chegou estava escrito, que era mesmo? Gostoso. Então a gente combinou melhor, amor, gostoso, entendeu? E aí quando a gente combina os copos, a gente pode pegar uma bebida. Tem alcoólica e tem normal. Aí eu peguei soda, né? Porque eu não bebo nada alcoólico. E aí teve esse showzinho que vocês viram. Vocês não estão vendo nada, porque tá muito escuro. Não tá vendo nada e tá desfocado aí. Teve esse showzinho que vocês viram. E ali em cima tem um piano, meu. Lá em cima. Nesse negócio aqui, ó.
tipo, em cima das tábuas tem um piano. Como é que colocaram um piano lá em cima? E aí vamos esperar o próximo show. Bom, a gente já saiu. Foi bem legal, uma experiência divertida e diferente. Nunca imaginei que eu fosse numa festa misteriosa, seguindo um rastro de tinta no chão e que iam tocar piano em cima da ponte, que a ponte no meio do rio ia ser uma festa, sei lá. Foi muito legal. Agora eu tô voltando pra casa, então eu tenho que pegar o trem, depois tenho que pegar metrô, depois tenho que pegar ônibus. Então é isso, ó. Esqueci de falar que isso é um projeto de um designer gringo e ele já fez isso, coisas parecidas com isso em Amsterdã, Berlim, Nova York. Então, mas foi a primeira vez, acho que aconteceu no Brasil, e eles estavam estudando o lugar há mais ou menos 2 anos. Então agora que aconteceu, eu tive o privilégio de ir e foi muito legal. Teve aquele show também com aquele cara que tava sem camisa, se pendurando lá. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado do rolê. Foi muito legal. Eu vi a Bruna, eu vi a Paula, eu fui nos eventos e eu fui numa festa misteriosa. Quem pode falar que foi numa festa misteriosa? Só eu. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal. E tchau, até o próximo vídeo.